Confirmado no cargo, o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, assume o Ministério da Justiça no início do mês que vem. Ele vai substituir Flávio Dino, que toma posse no dia 22 de fevereiro, como ministro do Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Lula e entre os principais desafios do novo ministro está combater o crime organizado. A gente vai direto a Brasília. João Pedro Melo com a gente ao vivo para detalhar esses desafios, o que a gente vai poder esperar de Lewandowski até aqui. O próprio presidente Lula espera ao fazer essa nomeação, essa indicação. Bom dia para você, JP. Oi, Sheila, bom dia. Ó, já quero dizer que o Pablo tá bom do coração, viu? Porque a gente tava aqui nos bastidores resolvendo essa questão de agora, mas tá tudo certo. Estamos aqui para falar sobre esse ponto do ministro do Supremo, né? Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Não, peraí, mas que ponto? Mas o que aconteceu? Deve ter porque... correria aí no bastidor? Não, correria aqui no bastidor, exatamente, sobre essa questão do Ricardo Lewandowski, apurações aqui de última hora, mas agora a gente resolveu tudo e estamos aqui para falar, para dar os detalhes. Mas olha, o ministro aposentado Ricardo Lewandowski foi anunciado ontem, né, pelo presidente Lula como ministro da Justiça, o futuro ministro da Justiça, vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, né, foi nomeado extraoficialmente, se a gente pode dizer assim, ontem. A nomeação vai sair no dia 19 e ele tem esse desafio de combater o crime organizado. Por que a gente fala disso? Porque ele fez um único pedido a Lewandowski, que é para manter Andrei Passos no cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Esse é o único pedido feito pelo presidente Lula. O restante, Lewandowski pode mexer na equipe o tanto que ele quiser, tanto é que Lula ontem falou que não vai em nenhum momento indicar ou fazer qualquer tipo de indicação para essa pasta, assim como nunca fez. O que a gente tem que dizer é que Ricardo Lewandowski já tem uma equipe trabalhando extraoficialmente para ele nessa transição. São duas pessoas muito importantes para ele. Isso foi o que eu apurei agora há pouco, inclusive com a equipe dele. Manuel de Almeida, ele foi secretário executivo do Supremo Tribunal Federal na época que Lewandowski era presidente, e vai ser secretário também do Ministério da Justiça, ocupando o cargo que era de Ricardo Capelli. Ricardo Capelli ontem saiu em férias, vai passar aí um período sabático, né, no Maranhão, a gente falou disso ontem aqui, e na volta provavelmente será exonerado. Ele já destacou que não vai aceitar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, não há outro cargo para ele, portanto, estará então fora do governo federal. Ontem, durante o anúncio, né, de Lewandowski como ministro da Justiça, o presidente Lula enalteceu o trabalho de Flávio Dino e disse que estava extremamente feliz de, depois de tanto tempo, voltar a trabalhar com o Ricardo Lewandowski. A gente vai ouvir um trechinho. Eu estou diante de um companheiro que está prestando um serviço extraordinário ao país, à justiça brasileira, e que acertadamente o Congresso Nacional homologou para que seja, a partir do dia 22 de fevereiro, um novo ministro da Suprema Corte. E feliz, porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. E olha, um bastidor sobre essa história de ontem, né? A gente estava acompanhando dentro dessa sala de anúncios no 3º andar do Palácio do Planalto. Ricardo Lewandowski foi totalmente surpreendido com esse anúncio para a imprensa. Ele disse que não sabia que ia ter aquela questão ontem. Tanto é que em determinado momento, quando ele foi entrar na sala, ele meio que ficou surpreso com o tanto de gente que tinha ali para acompanhar esse anúncio e comentou com a primeira-dama Janja que ele não sabia que Lula ia fazer aquele anúncio e que ia falar para a imprensa junto com ele e Flávio Dino, mas deu tudo certo no fim das contas. Bom, com relação à vida de Lewandowski, ele tem aí alguns dias para cuidar da própria vida antes de assumir a pasta, e isso significa dizer que ele vai conversar com aquelas pessoas para quem ele advoga, dizer que não vai poder atuar mais como advogado, significa que ele vai se desvencilhar dos processos, que vai encerrar procurações que tem eventualmente no nome dele, além de deixar o Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria. Ele hoje preside esse Conselho Jurídico. Com essa questão, né, com esse anúncio ontem também, a gente teve o presidente Lula falando um pouquinho mais aí sobre o que ele espera da missão de Ricardo Lewandowski. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro
com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Vamos fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19, e nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. 1º de fevereiro. Pois é, então, para a gente trazer um pouquinho do currículo, né, do ministro Ricardo Lewandowski, ele foi indicado para o Supremo pelo próprio presidente Lula em 2006, presidiu a corte entre 2014 e 2016 e deixou o Supremo em abril do ano passado, né, a maior crise do primeiro mandato do PT, o mensalão. Ele foi o revisor das ações, votou pela absolvição de nomes como do ex-presidente do partido José Genuíno e no julgamento do impeachment de Dilma Rousseff negociou num movimento inédito aquela questão do julgamento, mas sem a perda dos direitos políticos. Então esse é Ricardo Lewandowski, indicado para o Ministério da Justiça. Ô, João Pedro, durante o discurso, o Lula exaltou aquilo que ele definiu como a cabeça política de Flávio Dino no STF. Eu sempre sonhei, são aspas do presidente, que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino. A experiência de deputado, de perder eleição, de ganhar eleição, de ser deputado federal, de ser governador 2 vezes e depois senador. É curiosa essa frase do presidente, porque essa experiência pode ser muito útil para quem ocupa um cargo de alto poder no executivo, para ele, por exemplo, né, que já foi deputado federal, já perdeu eleições, já ganhou eleições, essa experiência política para ele é muito benéfica, mas no STF, em tese, tudo que nós não queremos é alguém que tenha a cabeça voltada para a política. Na verdade, em tese, quanto mais cartesiano for o ministro, melhor, como defensor da Constituição, defensor ferrenho da Constituição, que não faça política. O que ele quis dizer com essa frase? Como é que ela ecoou aí em Brasília? E a gente pode interpretar por essa fala que o Lula está investindo numa aliança com o STF, uma aliança até o fim com o STF contra um Congresso hostil, digamos assim? É um gesto, de fato, ao Supremo, né? Mas a questão relacionada a essa indicação, essa frase, pegou muito mal ontem, né? A gente estava, inclusive, conversando entre jornalistas, entre colegas ali que estavam na sala. Foi uma frase muito espinhosa diante dessa declaração de que você espera um político, de outras declarações que o próprio Lula fez, né? De que agora você tinha um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um ataque a opositores, né? Essa é a grande verdade. Mas sobre essa questão do gesto ao Supremo, eu acho que é de fato uma aliança que ele quer fazer com o Supremo Tribunal Federal e quer mostrar também para o Congresso que está fazendo esse gesto ao Supremo, ou seja, quer fazer ali uma espécie de união entre os poderes. Só que, claro, a gente sabe que, obviamente, pela Constituição, a gente precisa ter essa separação de poderes. E sobre essa questão também de não ter um ministro que atue de maneira política, isso foi o que mais pegou mal, né, nessa frase de Lula, porque muitos parlamentares já repercutiram essa questão, exatamente dizendo que o ministro do Supremo tem que ser isento, toda aquela questão que a gente já sabe. Então, esse é um ponto que pegou mal e essa frase, obviamente, acredito eu, né, que foi colocada fora de lugar naquele momento ali que Lula estava fazendo esse anúncio do novo ministro da Justiça.